Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de teoria dos modelos de subluxação, eu vou falar um pouco sobre o disco intervertebral e o foramen intervertebral. O disco intervertebral e o foramen são estruturas muito importantes para o quiropraxista. Conhecer a sua estrutura e o seu funcionamento é fundamental. Então, o disco é composto pelo ânulo fibroso, formado por lamelas concêntricas e lamelas internas que se inserem na cartilagem do platô vertebral. O ânulo fibroso ele é formado basicamente por cartilagem fibrosa, o que dá uma estrutura, e a função do ânulo fibroso é conter o núcleo pulposo. O núcleo pulposo, por sua vez, ele é desenvolvido a partir da notocorda, aumenta o seu tamanho somente após o nascimento. É um núcleo pulposo que absorve a maior parte da carga recebida pelo disco, incrivelmente falando, né? Porque o núcleo pulposo é composto por cartilagem hialina, uma cartilagem que se assemelha muito a um gel. Vertebral end plate são estruturas cartilaginosas, que limitam o disco superiormente e inferiormente. Alguns autores consideram que essa é uma estrutura do disco e outros consideram como parte da vértebra. O disco intervertebral ele também possui inervação. Um terço externo do ânulo fibroso recebe tanto inervação sensória quanto motora. E essa inervação é basicamente feita pelo nervo meníngeo recorrente ou sino vertebral. Aqui nós temos a imagem da coluna num corte sagital, exponenciando justamente o núcleo pulposo e o ânulo fibroso. Também o vertebral end plate, que é onde a vértebra se fixa, onde o disco se fixa na vértebra, tanto superior quanto inferior. Gostaria também de falar aqui a respeito da nutrição do disco. O disco não é vascularizado, então ele recebe nutrientes e água a partir da circulação da vértebra superior e inferior. Né? Por isso a movimentação é que vai fazer essa infusão de nutrientes e água para o disco. Foramen intervertebral é uma área de grande importância biomecânica, significância clínica e funcional. Promove um vínculo ósseo-ligamentar entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Há um foramen intervertebral de cada lado da coluna. São delimitados entre a vértebra superior e inferior, de C2 até o sacro. Não há foramen intervertebral entre C1 e C2. O foramen intervertebral é menor na região cervical e aumenta progressivamente até L4. Na cervical, a dimensão varia entre 5 milímetros mais ou menos, e no segmento lombar até 18 milímetros. São 6 estruturas que compõem o foramen intervertebral. O pedículo vertebral acima, o corpo da vértebra acima, o disco intervertebral, o corpo vertebral da vértebra abaixo, o pedículo da vértebra abaixo, o disco e a articulação zigoapofisária, que é a articulação das facetas. Então aqui são as estruturas que compõem o foramen intervertebral, como eu vou anotar aqui. O corpo da vértebra superior, o pedículo, a articulação zigoapofisária, o pedículo da vértebra inferior, o corpo da vértebra inferior e o disco, formando este foramen aqui, que é o foramen intervertebral, por onde vão se projetar muitas estruturas importantes. Aqui eu trouxe a imagem das articulações zigoapofisárias,
para demonstrar que elas são diferentes ao longo de toda a coluna. Então, falando um pouquinho sobre as articulações zigoapofisárias, elas possuem cápsula articular, elas são ricas em inervação sensória, elas têm um ângulo de inclinação, né, diferente em cada região da coluna. Por exemplo, na cervical alta é de 35 graus e na cervical baixa 65 graus. Elas possuem dobras sinoviais que se projetam para dentro das articulações zigoapofisárias como meniscos. Então, as estruturas do forame intervertebral. Várias estruturas se projetam a partir do forame intervertebral e perder a sua dimensão usual pode causar a compressão nessas estruturas. Então, a partir do forame se projetam nervos espinhais, a manga dural das raízes, canais linfáticos, ramos de artérias, ramos de veias e nervos meníngeos. Então, aqui são as estruturas, eu vou comentar um pouquinho. Esse aqui é o ramo posterior, o ramo anterior, que vão formar o nervo espinhal. Dele se projetam os nervos meníngeos recorrentes, que vão fazer a inervação do próprio segmento. Aqui temos um ramo branco e cinzento, que vai se ligar ao simpático, sistema autonômico simpático. Isso aqui é o ramo ventral e o ramo posterior, certo? Então, existem ainda os ligamentos, né, acessórios do forame intervertebral, e dois autores estudaram e dissecaram, né, vários forames intervertebrais lombares, direitos e esquerdos, e encontraram a presença do ligamento transforaminal. A maior parte desse ligamento está entre L5 e S1. Então, os ligamentos corpotransversais são ligamentos que ligam o corpo ao processo transverso de L5 e S1. E, segundo os autores, possuem efeitos contritivos, ou seja, que podem repercutir clinicamente, diminuindo, né, o forame intervertebral e confundindo sintomas de dor nas pernas provenientes de protusão discal. Então, aqui uma imagem, né, do ligamento transforaminal, e se eles têm essa capacidade contritiva e estiver espasmado, ele pode reduzir o tamanho do forame intervertebral e pode causar compressão sobre as estruturas que projetam a partir dali. Uma outra figura, né, demonstrando as estruturas que se projetam a partir do forame. E, novamente, trazendo uma imagem a respeito da inervação do segmento. Então, vou falar um pouco sobre o diagnóstico palpatório da subluxação. Em 1912, Gregory definiu a palpação como uma aplicação gentil da mão ou dos dedos na superfície do corpo para propor a condição determinante da superfície ou de partes adjacentes de certos órgãos ou locais do corpo. Características da lesão espinhal conforme Gregory: a presença de dor, edema neural, alterações térmicas, congestão dos segmentos neurais, músculos contraídos ou contraturados, processos espinhosos mal posicionados, processos transversos mal posicionados. E conforme Keating, outro autor, existe dor óssea, dor nos tecidos moles, diferença de temperatura,
Tem uma palpação passiva da mobilidade, uma palpação da tensão dos músculos, uma palpação ativa da mobilidade e a palpação do desalinhamento, mau posicionamento. Pessoal, era isso. A próxima aula vai ser sobre o exame radiográfico. Espero vocês!